Apóstolo Paulo nos ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam no Senhor. E foi através da fé que eu e meu esposo vivemos um dos maiores milagres da nossa vida, que foi a conquista da nossa casa própria. O ano era 2020, eu já morava com a minha sogra há mais de 5 anos, com 3 crianças pequenas. Meu esposo trabalhava em um serviço onde ele não ganhava pouco mais de que um salário mínimo. Eu não estava trabalhando, mas foi assim que em meio a uma pandemia, né, onde as coisas ficaram muito mais difíceis ainda, conseguimos conquistar a nossa casinha. Quer ouvir a minha história? Fica aí nesse vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Como eu já falei pra vocês, eu morava com a minha sogra há mais de 5 anos e desde que eu e o John fomos morar junto, o sonho, né, óbvio, de todo casal era ter a casa própria, ter um cantinho ali para os dois começarem uma família. Mas devido às circunstâncias da vida, né, aí veio os filhos, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis e minha sogra sempre falava pra gente que ela queria que nós, quando nós saísse da casa dela, que fosse para nossa casa própria, né? Porque ela já tinha passado essa experiência de morar em casa alugada. Eu também, meus pais, sabe, sempre moraram em casa alugada na minha infância. Então, a gente sabe o quanto era difícil, né? E esse era o desejo dela. Ela falou, vocês podem ficar aqui o tempo que for necessário, mas o meu desejo é que vocês saíssem para a casa própria de vocês. Só que as coisas, gente, ainda mais agora, eu costumo falar com o John, na nossa vez as coisas ficou tão mais difícil, né? E aí veio as crianças, aí tem os gastos com as crianças também. Enfim, eu olhava para todos os lados, não tinha uma solução, sabe? Pra gente ter o dinheiro, ter a condição de financiar uma casa era muito difícil. Só que eu lembrei que eu sirvo um Deus todo-poderoso. Não que eu tinha me esquecido, mas sabe, quando a gente vai passando pelos problemas, muitas das vezes a gente deixa de acreditar, coloca o foco ali só no que a gente não consegue e esquece que a gente tem um Deus todo-poderoso que pode fazer pela gente. E foi o que aconteceu comigo. Por um momento, parece que eu não tinha visto e vivido tantos milagres de Deus na minha vida. E foi como se uma chave tivesse virado dentro de mim e que eu comecei a orar e pedir a Deus. E nas minhas orações eu pedia e falava para Deus exatamente assim: Senhor, eu não sei de que forma que vai vir, eu não sei como vai ser, mas eu sei que tu podes, porque eu nas minhas forças não posso, ninguém ao meu redor aqui pode, mas tu podes. E eu sei que o Senhor vai me dar uma casa. E ali todas as minhas orações, todos os dias era a mesma, sabe? Era orando para Deus preparar uma forma, um jeito de nós conseguirmos a nossa casa. E assim foi. Os dias foram se passando, só que daí também vai batendo a insegurança, né? Por um momento a gente começa a deixar de acreditar. E chegou um ponto em que eu falei pro John, ó, é quase que impossível a gente conseguir financiar uma casa, comprar uma casa própria agora. E eu quero ter o meu canto, né? Eu acho que já está mais que na hora da gente devolver a liberdade dos seus pais, devolver a privacidade deles, porque não se trata de nós também, né? Muitas vezes a gente fala, eu tô morando com a sogra, não tem privacidade. Não, não é a sua privacidade. É a privacidade deles que você tirou também. E aí eu falei pro John, eu falei, chega, vamos alugar uma casa. Não vai ser a nossa casa própria, mas é uma forma da gente devolver a privacidade de seus pais, é uma forma da gente criar nossos filhos no nosso cantinho também, formar nossa família ali. Vamos alugar uma casa. Ele concordou, falou: não, você tá certa. Faz o seguinte: vou fazer um empréstimo, porque a gente precisa de um dinheiro para pagar, né, adiantar o aluguel e comprar umas coisinhas também, nem que seja usada. Beleza, a gente fechou nisso, né? Fomos, procuramos a casa, deu certo o empréstimo, ele conseguiu fazer o empréstimo. Tudo certo, gente, tudo encaminhou assim certinho, sabe? E as minhas orações já tinha até parado de orar, né, pra Deus me dar uma casa, porque eu falava assim: por mais que é uma casa alugada, vai ser minha, é o meu cantinho, né? Tava super feliz, me sentindo super realizada, sabe? Correndo atrás das coisas. E aí o John pegou a chave da casa e no outro dia a gente já ia lavar, para no próximo dia a gente já fazer a mudança. Quando ele chegou em casa, ele fechou lá a casa alugada, né? Conversou com o homem e tudo. Chegamos em casa, o telefone dele tocou. Deu a ligação e era o corretor de imóveis. O John ficou meio assim porque nós procuramos a casa para alugar assim no boca a boca mesmo, pessoalmente, não entramos em contato com nenhum corretor.
E ele começou a falar e no meio da ligação o John lembrou que era um corretor que a gente tinha procurado há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás. Igual eu falei pra vocês, sempre foi o nosso desejo, né, de comprar uma casa, então de vez em quando a gente entrava em contato com alguns corretores e esse era um deles que nós tinha falado com ele, mas há muito tempo atrás. E aí ele começou a falar com o John, né, mostrando as propostas de casa e tudo, o John ouviu e falou pra ele, ó, é de meu interesse comprar uma casa, só que no momento não vai dar. Inclusive, acabei de alugar uma casa, essa semana eu vou estar me mudando. E aí o moço falou, John, seguinte, você vai alugar uma casa, ok, a vida é sua, só que o não você já tem. Bora lá, vamos correr atrás do sim. Deixa eu fazer os papéis, deixa eu mandar lá para a caixa. O muito que vai acontecer é você esperar um pouquinho mais para alugar a sua casa. E aí o John desligou o telefone, falou para ele que ia ligar depois de 10 minutinhos. E a gente sentou, conversou. No momento eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei assim, mas não vai dar certo isso não. Sabe? Gente, tomé, baixou um tomé em mim. Eu falei, não vai dar certo isso não. Seu salário é pouco, você não tá com carteira assinada. E aí o John falou assim, mas é igual ele falou, não a gente tem. E aí nós ficamos ali discutindo um pouquinho, sabe? Eu já estava assim toda animada, né? Porque a casa tava praticamente tudo certinho, já tava... Eu ia ter a minha casa, era alugada, mas era a minha casa, era o meu cantinho. E aí foi que eu falei, tudo bem, então vamos aguardar mais um pouco. No dia seguinte o John foi lá na imobiliária, fez todos os trâmites lá que eles pediam, né? Os papel, tudo certinho e mandou para a Caixa. E nisso, igual eu falei para vocês, estávamos, né, no início de toda aquela loucura que foi a pandemia, então as coisas estavam um pouco mais lentas e ficamos esperando. E, gente, foi um tratamento, assim, de Deus mesmo na nossa ansiedade, tanto na minha quanto na do John. Foram dias, assim, sabe, parecia que a hora não passava, o dia não passava, porque a gente não tinha uma resposta nem do não e nem do sim. Só que, enquanto a gente esperava, o John falou, vamos orar. Então, todos os dias a gente levantava às 3 da manhã, eu e ele, e muita oração, muita oração, muita oração, muita oração, sabe, no propósito de Deus fazer um milagre, porque era só um milagre, gente, pra gente conseguir financiar a nossa casa, assim, no cenário em que nós vivíamos, era só um milagre. E aí, nós fomos em busca desse milagre, né? Oração, 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 e se passaram 2 meses, sem nenhuma resposta. E aí, pouco mais de 2 meses, o moço da imobiliária ligou e falou que a casa tinha sido aprovada, sabe? O financiamento tinha sido aprovado. Foi assim um momento, sabe? Tipo, você não tem reação? Quando ele falou que tinha sido aprovado, eu sabia que Deus tinha feito um milagre e a sensação de viver um milagre é muito boa, sabe? A sensação que Deus ouviu a sua oração, gente, é assim, é surreal. Só quem vive mesmo para saber o sentimento como que é. E eu fiquei assim, aparentemente sem reação, mas por dentro de mim, sabe, era uma emoção tão grande que só você vivendo, né, tendo essa experiência para entender o que eu estou falando. E talvez você tá assistindo esse vídeo e tá pensando, mas onde está o milagre de Deus? Gente, eu vi a mão de Deus em cada detalhe. Principalmente no detalhe onde a gente já estava com a chave nas mãos, a gente tinha feito um empréstimo e todo mundo sabe, né, que a Caixa, qualquer lugar que você for procurar um crédito, quando você faz um empréstimo, quando você já tem dívidas, cai cada vez mais o score, né? Então isso dificulta ainda. Quando meu esposo falou que ele tinha feito o empréstimo, né, pra gente alugar a casa e tudo, falou pro corretor, até ele falou: "Nossa, isso vai dificultar um pouco, mas vamos tentar mesmo assim". Então eu vi a mão de Deus em cada detalhe, do detalhe de ter primeiramente colocado o desejo no meu coração, né, de lembrar que eu tenho um Deus todo-poderoso que pode fazer tudo nas nossas vidas, de começar a orar primeiro. Depois Deus interviu, né, na hora, tínhamos pegado a chave, Deus tocou lá no corretor, fez o corretor ligar, aí o John aceitou, e principalmente no nosso financeiro, porque olhando assim a nossa situação financeira, igual eu falei pra vocês, o John ganhava um pouco mais de um salário mínimo, tinha as despesas, né, das crianças, a despesa que todo pai de família tem, então olhando para esse cenário, era impossível até pensar em financiar uma casa, pensar em entrar numa dívida, sabe? Então, Deus, ele trabalhou em todas as áreas da nossa vida e por isso que eu falo que foi através da fé que Deus deu o nosso cantinho aqui e eu sou muito, muito, muito grata a Deus
por cada detalhe da minha casa, gente. Eu agradeço muito a Deus. E então, sempre quando eu posto algum vídeo, tanto aqui quanto nas outras redes também que eu gravo, e as pessoas falam que tem um sonho, né, de ter o cantinho, de ter a casa própria, eu falo para vocês, confia em Deus. Sabe, naquele momento em que você já não tem mais esperança, aquele momento que você olha para todas as formas, você não vê mais saída, entrega nas mãos de Deus, porque o nosso Deus ainda faz milagres.